Olá, meus amores! Nesta quinta-feira, dia 26/11, nós vamos trabalhar em ciências sobre eletromagnetismo e como podemos economizar energia elétrica. Na sua opinião, qual é o significado da palavra eletromagnetismo? Ela tem dois conceitos, né? Ela apresenta eletro, de eletricidade, e magnetismo. Em 1820, o cientista dinamarquês chamado Hans Christian verificou que uma bússola colocada perto de um equipamento percorrido por uma corrente elétrica tinha a agulha desviada para sua posição. Ele percebeu que havia uma interação entre o campo magnético do ímã, a agulha da bússola, e o campo elétrico criado pela passagem da corrente elétrica. A bússola ela não faz parte do círculo elétrico, mas está próximo dele. Se enrolarmos um fio ao redor de um objeto de metal, um parafuso de ferro, por exemplo, e ele for percorrido por uma corrente elétrica, faremos do metal um ímã, capaz de atrair outros objetos metálicos. No entanto, esse ímã só funcionará enquanto a corrente elétrica estiver passando por ele. Os ímãs que funcionam por meio da passagem da corrente elétrica são chamados eletroímãs. Aqui tem um exemplo, né? Utilizando a pilha que vai passar essa energia, né, elétrica para o parafuso. Os eletroímãs têm um campo magnético intenso e podem ser ligados e desligados, ora funcionando como ímãs, ora não. Eles têm a vantagem de poderem ser controlados à distância, bastando para isso ligar ou desligar a passagem da corrente elétrica. A descoberta da relação entre a corrente elétrica e o campo magnético rendeu muitas explicações. É possível, por exemplo, produzir ímãs poderosos capazes de erguer objetos pesados de metais. Os eletroímãs são utilizados também em travas de portas, microfones, alto-falantes, torres de transmissão de televisão e rádio, aparelhos de ressonância magnética, entre outros itens. Observe o eletroímã ao lado. Aconteça o que acontecer, a chave de fenda em pequenas peças de metais. Então, o que acontece aí, pessoal? A chave de fenda se comportará como um ímã e atrairá as peças de metal. Nós vimos a pilha, né? A pilha. Na chave tem essas argolinhas de metal junto com a chave de fenda. Então, o que vai acontecer aí? O que você espera que aconteça ao encostar a chave de fenda em pequenas peças de metal? Ela vai se comportar como um ímã e atrairá as peças de metal. B. Se uma das pontas do fio for afastada da pilha, acontecerá o mesmo? Por quê? Se uma das pontas do fio for afastada da pilha, não haverá corrente elétrica e, portanto, não haverá campo magnético. Com isso, não ocorrerá a atração de peças de metal. C. Por que podemos dizer que os ímãs são permanentes e os eletroímãs são temporários? Porque enquanto os ímãs produzem campo magnético o tempo todo, os eletroímãs só produzem campo magnético quando há uma corrente elétrica passando por eles. Observe as situações. A. Que fenômeno é observado em cada figura? O que os fenômenos representados têm em comum? Na figura A, observa-se a ação de um campo elétrico.
Na figura B, observa-se a ação de um campo magnético. Nos dois casos, há uma interação entre os objetos a certa distância. Isso faz com que eles sejam atraídos. B. O que aconteceria se trocássemos os pedacinhos de papel e os clipes de lugar em cada situação? O balão atrairia os clipes de metal? E o ímã atrairia os pedaços de papel? Explique. Não, pois são fenômenos diferentes. O ímã só atrai certos tipos de metais e não bexiga. E na bexiga as cargas elétricas vão atravessar os clipes, pois eles são bons condutores. 2. Indique se a afirmação a seguir está certa ou errada. E explique sua resposta. Então, vamos lá. Sabendo que uma lâmpada elétrica não está queimada, mas ela está apagada, significa que o interruptor está deixando a corrente elétrica passar pelo círculo. A frase está errada, pois quando a lâmpada está apagada, o interruptor está interrompendo a passagem da corrente elétrica. Então, está errado, porque não está ocorrendo a passagem da corrente elétrica, estando desligado, né? 3. Alguns brinquedos, como o mostrado à imagem, são formados por ímãs encaixados em um suporte. Os ímãs parecem flutuar. Faça no caderno um esquema deste brinquedo e indique como os polos dos ímãs devem estar dispostos para que flutuem. Então, o que vocês vão desenhar? Como se fosse duas pilhas aí, ó. Então, SN, NS e SN. Ou NS, SN, NS. Tá? Vocês podem desenhar do ladinho duas pilhas e colocar os sinais, né? SN, NS e SN. Então, a pilha você vai dividir ela em 3 partes, igual vocês estão vendo aqui, ó. 2 partes, SN, depois NS e SN. Ou também vocês podem fazer NS, SN e NS. Leia e responda. Número 4. Quando há uma tempestade, pode ocorrer uma descarga entre regiões eletricamente carregadas. Essa descarga elétrica é o que conhecemos como raio. O clarão que vemos no céu é chamado de relâmpago. A descarga elétrica aquece e desloca o ar. Isso provoca uma onda sonora, conhecida como trovão. Relâmpago e trovão são os mesmos fenômenos? Explique. Não. Relâmpago é o efeito luminoso que vemos no céu durante uma tempestade, com raios. Trovão é o efeito sonoro do aquecimento e deslocamento do ar. Olha que legal, né, pessoal? O trovão ele é o efeito sonoro do aquecimento e deslocamento do ar. E o relâmpago é o efeito luminoso que vemos no céu durante uma tempestade. Na 4, para complementar acima, para os ímãs se manterem flutuando, na 3, para os ímãs se manterem flutuando, eles devem se repelir. Fixar uma polaridade no primeiro ímã, base do brinquedo, e atrair os polos para os demais ímãs do conjunto. 5. Anualmente, muitas pessoas são atingidas por raios, sofrendo acidentes que podem ser fatais. Observe os gráficos a seguir e responda as questões. Então, o perfil das vítimas de acidente de raios. Por gênero, em porcentagem, a maioria são homens, 82%, e 18% são mulheres. Por faixa etária, de 0 a 19 anos, 27%, de 20 a 39 anos, 43%, de 40 a 59, 23%, de 60 anos ou mais, 7%. Por estações do ano, no verão, 45%, no outono, 14%, no inverno, 9% e na primavera, 32%. De acordo com o gráfico, o número de homens vítimas de acidente com raios é o dobro ou mais que o dobro de números de mulheres atingidas? Mais que o dobro.
Só você observar aqui no laranja, olha, na imagem laranja, ó. Não está mais que o dobro? B. Elabore uma justificativa para o fato de o maior número de acidentes com raios acontecer no verão. Qual que seria a justificativa aqui, pessoal? Porque nessa época do ano é o que ocorrem mais tempestades. Então, no verão é a época do ano que ocorrem mais tempestades. E fique ligado, ciência à mão. Então, tem duas leituras aí para vocês estarem conhecendo, né? Ciência à mão, o pinguim de geladeira, a preguiça e a energia. Ciência à mão, eletricidade e ímãs, de Sarah Anglis, São Paulo Girassol. Esse livro traz vários experimentos com instruções claras e curiosidades sobre eletricidade e o magnetismo. O pinguim de geladeira, a preguiça e a energia, de Sérgio Merli, do Melhoramentos. Dois vizinhos com as atitudes bem diferentes mostram nessa história, sem texto, como tratam a energia elétrica em seu dia a dia. Então, é interessante para vocês estarem fazendo leitura. Continuando. Agora, nós vamos para como podemos economizar energia elétrica. Que tal ser um fiscal da luz na sua casa? Para essa missão, você vai precisar de caderno e caneta. Faça um desenho dos cômodos da sua moradia como se fosse uma planta de arquiteto. Então, vocês vão fazer no caderno de ciências. Anote no caderno os cômodos que têm lâmpadas e quantas elas são. Anote também os equipamentos elétricos que estão em cada cômodo, como chuveiro, micro-ondas, computador, TV e outros. Então, vocês podem fazer a planta, do ladinho vocês fazem uma tabelinha com a quantidade de lâmpadas, né? Dos cômodos, a quantidade de lâmpadas e os eletrodomésticos que vocês têm na sua casa. Depois de fazer esse mapeamento da sua casa, é hora de entrar em ação. Produza pequenos folhetos de conscientização, incentivando a economia de energia. Deixe os folhetos bem visíveis na sua casa, de preferência próximo dos equipamentos em uso. Veja os exemplos. Então, tem um exemplo aí para vocês. Vocês podem fazer cartãozinhos. Coloca perto da lâmpada, né? Lâmpadas fluorescentes são mais econômicas e duram até 10 vezes mais que as incandescentes. Que tal fazer a troca? Você pode colocar isso para o papai. Tome banho rapidinho. Lá no seu banheiro, coloca lá a etiquetinha, o papelzinho. Tome banho rapidinho. O chuveiro consome muita energia elétrica, além de água. Aí vocês podem utilizar as informações, deixar eletrodomésticos desligados, evitar abrir a geladeira o tempo todo, né? Ao passar a roupa, passar toda de uma vez, né? Ao lavar a roupa, a mamãe utilizar a máquina 1, 2 vezes por semana. Dessa forma, a gente pode economizar energia. Também vocês podem deixar recadinho, né? Nos interruptores de luz, manter a luz sempre apagada, entre outros que vocês podem criar. Vamos além. Discuta com seus colegas a seguinte questão. Por que? Então, como vocês não tem como discutir que nós não estamos em sala de aula, cada um vai responder a pergunta e na aula online a gente faz essa discussão. Por que economizar energia elétrica significa gastar menos dinheiro na conta de luz e também utilizar com mais sabedoria os recursos naturais? Então, aqui, pessoal, vocês têm que pensar que a geração de energia elétrica pode ter impacto sobre o meio ambiente, como a construção de barragens que alteram os ambientes naturais. Outras formas de geração de energia também geram impactos, alguns ainda maiores, como a queima de combustíveis nas usinas elétricas, tudo que nós estudamos, né? Então, por que é importante economizar energia elétrica? Além de você gastar menos dinheiro, preservar o meio ambiente.